Olá pessoal, tudo bem? Então vamos a mais uma dica importante da nossa bancada. Hoje eu vou falar sobre fonte, né? Então vamos pegar aqui uma fonte ATX, que é uma fonte que tem uma utilidade muito grande para outras coisas também, não é só para computador, né? Só para informática. Então ela tem diversas tensões ali que podemos utilizar numa bancada para alimentar outros circuitos, para fazer algum teste, ou para fazer uma fonte para ligar um teclado, um instrumento que precisa de 5 volts, 12 volts, 3,3 volts, temos tensões negativa e positiva. Então é uma fonte muito importante para utilização em outro sistema também. Então eu vou mostrar para vocês aqui como a gente fazer a partida dessa fonte sem o computador, ligando ela direto, e vamos fazer medições de algumas tensões que tem disponível nessa fonte. Então eu peguei aqui um modelo, uma fonte mais antiga. Então a fonte que possui um conector de 20 pinos, conector P4 também de 12 volts e algumas outras tensões que nós vamos medir agora. Então observem, vou pegar aqui o nosso conector de 20 pinos, esse aqui é um conector de 20 pinos, e vamos fazer a partida dele. Então tem o PS-ON, que a gente chama, que é o conector que nós vamos utilizar para fazer essa partida na fonte. Podemos colocar lá na nossa bancada, se for montar uma fonte, botar um interruptor para ligar e desligar o PS-ON, né, da fonte. Nesse caso aqui eu vou fazer um jump com um clips, né? Então vou cortar um clips aqui e vou fazer um jumpzinho para ligar a nossa fonte. Então observem aqui, ó, nós temos nossos conectores todos aqui. Então vamos fazer a conexão do PS-ON com clips, né? Então vou conectar aqui no fio terra, né, e no fio verde, ó. Então coloquei aqui um clips, né, ó, mostrando aqui, ó, entre o fio verde e um fio terra. Então isso aqui serve como uma chave, né? Então nós vamos fazer a partida da nossa fonte ATX. Então vou deixar aqui. Vamos energizar a nossa fonte, né? Então, ó, está ligada a nossa fonte. Então a partir de agora vou fazer uma medição. Então vou pegar aqui o nosso multímetro, vou ligar ele na escala de tensão. Vou colocar ali em 20 volts, ó, e vamos fazer a medição. Então vou pegar qualquer um dos fios terra aqui, ó, que é o preto, né? Colocar nossa ponta de prova ali e vamos fazer uma medição. Então vou pegar um conector desses aqui, ó. Observem aqui, onde nós temos o vermelho, né, o preto, que é a nossa terra, ó, os dois fios pretos aqui, e o nosso amarelo. Então vamos fazer a medida. Então, ó, colocar no vermelho, ó. Então observem lá no nosso multímetro, ó. Temos a tensão de 5 volts, né, que ela dá 5,4 por aí, dependendo da fonte, dá um pouquinho menos, um pouquinho mais, né. Então temos tensão ali. Vamos ver o nosso fio amarelo. Então vamos colocar a ponta de prova e observem que temos a tensão de 12 volts, né? Então dá para ligar algum equipamento com 12 volts. No caso ali está dando 12,74, pode dar um pouquinho menos, né? Mas é a nossa saída de 12 volts. Então temos, ó, 5 volts e 12 volts nesse conector aqui. Então aqui a gente pode ligar algum equipamento aqui, né? Seja 5 volts, 12 volts. Depois temos essa outra ponta aqui que é a mesma, né? O fio amarelo e vermelho. Depois temos o nosso conector P4 aqui, ó. Nesse conector nós temos uma saída de 12 volts, né? Então, ó, entre o preto e o amarelo tem que dar 12 volts. Então observem aqui, ó, lá no nosso multímetro, ó, 12,74. A outra ponta amarela, ó, também é 12 volts. Então temos outra saída de 12 volts aqui, que serve para ligar equipamentos de 12 volts. Agora vamos fazer a medição do nosso conector de 20 pinos, né? Então observe aqui que temos cores diferentes, ó. Temos cores de 3,3 volts, 5 volts, né? 12 volts, temos menos 12, né? Então temos algumas tensões negativas também. Então vamos fazer a medida, ó. O nosso aterramento está aqui, né? Então vou pegar aqui o fio laranja, ó, nosso conector de 20 pinos. Observem ali, ó, nosso multímetro deu 3,5, né? Nossas tensões de 3,3, dá um pouquinho a mais, tem uma certa tolerância, ó.
O outro conector laranja também 3,5. O outro conector 3,5, né? Depois nós temos uma tensão negativa aqui, ó, de menos 12 volts, né? Tensão negativa. Depois no fio vermelho aqui, ó, temos os 5,5 volts ali, ó, tensão de 5 volts. O outro fio vermelho também, né? Observem, ó, temos as cores aqui do nosso conector, ó. Os pretos são os fio terra, né? Vermelho 5 volts, laranja 3,3 volts, o azul menos 12 volts, né? Então vamos continuando nessa medida. Então aqui, ó, nosso conector cinza ali, ó, 5,4 volts. Ó, o nosso fio lilás aqui, ó, de 5,3 volts, ó. Depois o amarelo, a nossa tensão de 12 volts, ó, 12,7 lá no nosso multímetro. Tem uma certa tolerância, né? E a nossa tensão de 5 volts, ó, 5,4 volts. Então, ó, o outro conector vermelho também 5,4. Então observe a variedade de tensões que nós temos aqui, ó. Então serve para fazer uma fonte na nossa bancada, né, para alimentar alguns equipamentos. Também serve para ligar outros equipamentos externos. E sem falar que a corrente elétrica, né, que suporta uma fonte ATX, né, bem maior do que essas fontes comuns que nós temos nos equipamentos que vêm aí, né. Então ela tem uma tensão bem variada, né, de 12, 3,3, 5 volts, né, e tudo. E a corrente dela suporta equipamentos, né, com mais potência. Então a corrente elétrica dela é bem elevada. Então essa é a nossa fonte ATX. Então observe, ó, a ligação, ó, entre o verde e o preto, né, para fazer a partida direta dela, que é o PS-ON. E a partir dali nós temos tensões liberadas nesses conectores. Então nessa fonte nós temos diversas tensões que servem para diversos tipos de equipamentos. Então ficou aí uma dica, né, para quem quiser utilizar uma fonte, pode ser de 24 pinos, 20 pinos, uma fonte ATX para ligar equipamentos ou para utilizar na bancada. Então um abraço a todos e até a próxima aula.